Olá, meninos. Bom dia. Espero que vocês relevem, tá? A voz de quem está cansada, mas vocês sabem a situação em que eu me encontro. Então, vejam só. A gente vai fazer um rápido apanhado sobre a introdução para a nossa redação. A Banca Selecom, que é a banca que vai organizar o concurso da PM Sergipe, ela não é uma banca extremamente exigente, né? Ela não exige de você aquela estrutura fixa, como Banca Sebrasp, né? Que ela já dá a você as teses para que você possa desenvolvê-la. Ela é uma banca extremamente tranquila, mas não é porque a banca é extremamente tranquila que a gente vai abdicar das regras, né? Principalmente porque você sabe da importância da sua redação para esse concurso da PM Sergipe. Então, vejam só. Vocês sabem que o texto que você irá produzir, ele tem que estar alinhado com o tema proposto. Porque se você fugir do tema, você pode zerar a sua redação. O seu texto, ele precisa ter um máximo de 30 linhas e vocês verão, no final das contas, que 30 linhas ainda é muito pouco para você produzir o seu texto, tá? O texto deve ser escrito em língua portuguesa, padrão e formal, ou seja, nada de linguagem coloquial, nada de gírias, regionalismos, linguagem científica, né, sem a devida tradução. O seu texto, em razão de ser um texto dissertativo argumentativo, ele será dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Você precisa se atentar para a questão de evitar erros gramaticais e ortográficos. Você não tem certeza da escrita de determinada palavra, tente trocar por uma palavra sinônima, de mesma significação dentro do contexto, porque aí você evitará um erro de ortografia. Da mesma forma, eu falo a respeito de pontuação. Você precisa usar corretamente os sinais de pontuação, principalmente o ponto final e a vírgula, tá? A sua caligrafia deve ser legível para o corretor. Professora, não sei escrever essa letra manuscrita. Não tem problema, você pode escrever a sua letra em bastão, né? Que é o que a gente chama de letra de forma, desde que você tome o devido cuidado de fazer a diferenciação da letra maiúscula para a letra minúscula, tá? Não tem problema. O seu texto, né, na conclusão, como toda conclusão, você tem que fazer a retomada da tese, não se preocupem que a gente vai ver parte por parte. Vai ter que fazer a retomada da tese e apresentar uma proposta de intervenção, né? Uma conclusão, a solução para o problema, respeitando os direitos humanos. Antes de você passar o texto para a folha definitiva, revise todos os pontos do seu rascunho, tá? Vocês sabem que também pode zerar a sua redação quando você copia textos da proposta, né? Ou trechos daqueles textos motivadores, escrever em outro idioma que não seja o português, entregar a folha em branco, fazer desenhos no lugar do texto e também identificar-se de alguma forma, né? Você só vai poder assinar o seu nome naquele local que é devidamente dispensado para colocar o seu nome. Ou seja, você não vai
colocar o seu nome fora daquela linha indicada. Por quê? Porque o corretor ele vai entender que você está tentando mandar um recado para ele, né? Você está tentando, de alguma forma, se identificar para ele fora do normal. E aí, quem faz isso tem a redação zerada. Tudo bem? Então, vamos agora analisar a nossa introdução. Veja só, gente. A nossa introdução, o nosso texto, ele vai ter 30 linhas. Então, a nossa introdução, ela vai ter um parágrafo. E esse parágrafo terá 6 linhas, tá? Sempre, a partir de agora, essa é a estrutura que você irá utilizar na sua redação para a Banca Selecom, tá bom? Então, a sua introdução, ela vai ter um único parágrafo e esse parágrafo vai ser composto de 6 linhas. Professora, o que é parágrafo? Parágrafo é aquele indicador de espaço em branco que você deixa antes de começar a escrever. Você nem precisa deixar um espaço extremamente grande e também você não pode deixar um espaço extremamente pequeno para que não se confunda com as demais linhas escritas da sua redação. Então, deixe um espaço visível para que o corretor entenda que ali você iniciou um parágrafo, tá? Depois que você faz o indicador do parágrafo, as demais palavras irão iniciar a partir daqui, gente. Da margem, tá? O parágrafo você começa um pouco aqui e, exceto o indicador do parágrafo, as demais terão que iniciar a partir da margem, tudo bem? Ah, professor, isso é besteira. Ok, é besteira, mas não faz mal a gente relembrar. Pronto. Quais são os elementos, professora, da minha introdução? O que eu preciso usar na minha introdução para que ela seja avaliada pela Banca Selecom com nota máxima? Olha, você precisa contextualizar depois da contextualização, virar a transição e depois da transição, a apresentação de 2 teses. Aqui eu quero relembrar que a gente vai utilizar o nosso primeiro conectivo da redação. E aqui são os elementos que precisam estar presentes na sua introdução. O que é a contextualização? A contextualização é você inserir o tema dentro de determinado contexto. Professora, inserir o tema dentro de determinado contexto? Sim. Imagine que o seu texto, o tema de sua redação, seja sobre a crise da segurança pública no Brasil. Vamos começar com um tema bem leve. A crise da segurança pública no Brasil. Se eu perguntasse a você, você consegue inserir esse tema, a crise da segurança pública no Brasil, dentro da Constituição Federal? A Constituição Federal
Me fala alguma coisa sobre a crise da segurança pública. Você iria me apontar o artigo 144 da Constituição, certo? Desculpa, gente. Pronto. Então, você iria começar falando sobre o artigo 144 da Constituição. Contextualizar é você colocar o tema dentro de determinado contexto. Professor, eu não consigo falar sobre a crise da segurança pública no Brasil dentro da Constituição, mas eu consigo falar dentro da história. Pronto, se você consegue falar dentro da história, né? Digamos que você quer falar, digamos que você quer falar sobre a crise da segurança pública no governo de Getúlio Vargas, né? O golpe militar de 1964. Ótimo! Mas você vai ter que inserir esse tema dentro de um contexto, tá? E o mais recomendado para quem faz concurso público, obviamente, ou é utilizar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que aí a banca já se apaixona, ou você utilizar a Constituição Federal, tá? Professora, eu não quero utilizar Constituição Federal. Quero utilizar Thomas Hobbes, porque eu até já decorei o modelo de introdução. Perfeito. Eu só preciso que você insira esse tema dentro de determinado contexto. Depois que você inserir o tema dentro de determinado contexto, é hora de você fazer a transição. E aqui você vai utilizar o primeiro conectivo. O que é a transição? Dar uma informação sobre o tema na atualidade. A transição é você informar alguma coisa sobre o tema, só que na atualidade. Hoje, no Brasil, há crise na segurança pública ou não? Sim, professora, com toda certeza. Pronto. Então, é isso que você vai fazer depois que você contextualizar. Você vai dar uma informação sobre o tema na atualidade. E aqui eu disse que a gente vai utilizar o nosso primeiro conectivo. Porque quando você utiliza o seu primeiro conectivo, o corretor entende que na hora que lê aquele conectivo, ele já vai dizer assim: opa, chegou a hora da transição. Então, quais são os conectivos que você pode utilizar obrigatoriamente depois que termina de contextualizar para introduzir a sua transição? Você pode utilizar odiernamente. Odiernamente significa nos dias de hoje, nos dias atuais. Nos dias odiernos. Sempre depois do conectivo vem a vírgula. Na atualidade, vírgula. Nos dias atuais. Gente, só um instante, a ponta da canetinha do tablet quebrou, viu? Um instante, vou só trocar. Nos dias de hoje, atualmente. A letra tá feia, gente, é por conta que eu tô deitada na cama e tem que ser assim mesmo, viu? No presente,
no momento atual. Ou seja, depois que você escolheu o seu primeiro conectivo, né, que é o conectivo que vai introduzir a transição, depois do conectivo você vai dar uma informação sobre o tema na atualidade, ok? Depois que a gente apresenta a contextualização e a transição, é hora da gente apresentar duas teses. Professora, é aqui que o bicho pega. Eu não sei o que é tese. Pronto. Em primeiro lugar, eu quero que você escute uma história que eu preciso falar sobre Jean-Jacques Rousseau. E aí você vai entender muita coisa, tá? Jean-Jacques Rousseau foi um grande filósofo e político inglês. E ele dizia o seguinte: ele escreveu um livro, inclusive eu recomendo muito a leitura. Ele escreveu um livro chamado O Contrato Social. Nesse livro, Jean-Jacques Rousseau ele dizia o seguinte, que a sociedade primitiva ela era composta dos mais fortes e dos mais fracos. E aí, os mais fortes, obviamente, eles imperavam sobre os mais fracos. Só que Jean-Jacques Rousseau, ele disse o seguinte, que ia chegar um determinado momento em que a sociedade ela iria se extinguir. Por quê? Porque os mais fortes iriam acabar com os mais fracos, e aí, em determinado momento, os mais fortes iriam lutar com os mais fortes, e aí só iria restar o mais forte do mais forte do mais forte. Então, foi que Jean-Jacques Rousseau ele propôs no seu contrato social. Ele propôs o seguinte, que as pessoas que compunham a sociedade, cada pessoa abdicasse, né, abrisse mão de uma parcela dos seus direitos e entregasse a uma pessoa só que iria representar esse todo, né? Então, esse aqui, que é mais forte, iria abrir mão de uma parcela do seu direito. Esse mais fraco também iria abrir mão de uma parcela do seu direito. Esse iria abrir mão de uma parcela do seu direito. Todos iriam abrir mão de uma parcela do seu direito e entregar a uma única pessoa. Porque essa única pessoa aí, ela iria evitar que essa sociedade aqui se consumisse. E aí, o que foi que aconteceu? A sociedade primitiva abdicou, abriu mão de uma parcela do seu direito e entregou a essa pessoa que iria representar essa sociedade. Quem é essa pessoa que iria representar a sociedade? O Estado. Então, veja, nós iríamos abrir mão de uma parcela dos nossos direitos e aí o próprio Estado, como representante da sociedade, iria se encarregar de nos fornecer tudo o que nós precisássemos. Então, é por isso que hoje nós não podemos sair por aí matando alguém. Né? A gente não pode dizer assim, tô chateada com Diego, então eu vou dar um tiro em Diego. Eu não posso simplesmente fazer isso como acontecia na sociedade primitiva. Por quê? Porque agora eu tenho um Estado, como representante da sociedade, que vai vir e me punir. O Estado serve hoje para frear os nossos instintos mais primitivos, né? Então, hoje, se eu tenho necessidade de alimentação, quem é que tem que me fornecer? O Estado. Por quê? Porque eu abri mão de uma parcela dos meus direitos. Eu preciso de saúde, quem tem que me fornecer? O Estado. Porque foi para isso que o Estado nasceu, como representante da sociedade. Então, educação, saúde, alimentação, segurança, tudo isso é o Estado que tem que me fornecer. Por quê? Porque ele é o representante da sociedade. Ele representa e ele tem que suprir as nossas necessidades. Aí hoje eu vou e pergunto. Hoje, o Estado, ele supre de maneira exitosa a saúde?
Não. Então, o Estado, ele é ineficiente. Hoje, o Estado, ele supre de maneira exitosa a segurança pública? Não. Então, o Estado, ele é ineficiente. O Estado supre hoje de maneira exitosa a educação? Não. Então, o Estado, ele é ineficiente. Então, desse livro, O Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, nasceu a maior tese que você pode utilizar para a sua redação. Por quê? Porque a ineficiência do Estado, a inoperância estatal, a negligência estatal, ela pode ser aplicada em qualquer tema de redação. Se falar sobre segurança pública, se falar sobre segurança pública, educação, saúde, lazer, se falar sobre preconceito, independente do tema, você vai poder atribuir ao Estado culpa. Por quê? Porque o Estado hoje não supre de maneira exitosa nenhuma das áreas sociais. Professora, então a senhora só lembra dessa tese que eu posso apresentar na minha redação? De forma alguma. Eu vou apresentar para você agora algumas teses gerais que você vai poder utilizar em qualquer redação, em qualquer tema. E a primeira tese é a negligência estatal. Ou omissão estatal. Você pode também utilizar o individualismo social. Você pode utilizar o individualismo social para qualquer tema de redação. Por quê? Porque a sociedade hoje, apesar de ser um grande grupo, mas a sociedade aprendeu a viver de forma individual, né? Ela simplesmente se preocupa com os seus interesses, com as suas necessidades, pouco parando para se preocupar com o corpo social, com as necessidades sociais. Se eu estou bem, se eu tenho casa, se eu tenho saúde, se eu tenho educação, se eu tenho remédio, pouco me importa a sociedade. E isso vale para qualquer tema. Imagine crise na segurança pública. Olha, eu tenho condição financeira, né? Eu tenho condição de contratar um segurança particular. Você acha que se eu tenho condição de contratar os melhores profissionais da área de segurança para cuidar de mim e da minha família, você acha mesmo que eu vou me preocupar com a crise da segurança pública no Brasil, se eu estou seguro? Eu não vou me preocupar. Então, você pode utilizar o individualismo social como tese para sua redação. Outro tema, outra tese, são os pensamentos retrógrados, os pensamentos ultrapassados. Se você é a favor da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, você acha que nós não voltaríamos à sociedade primitiva? Você não acha que esse é um pensamento retrógrado, de que, de certa forma, iria extirpar, acabar com a sociedade? Sim, porque a gente precisa aprender a pensar no todo. A gente precisa aprender a moldar os nossos pensamentos de acordo com a atualidade. Então, se eu chegar e dizer, se matar alguém de minha família, eu vou matar da sua também. Isso é um pensamento ultrapassado, é um pensamento retrógrado, tá? Então, você também pode utilizar essa tese para qualquer tema, né, de sua redação. A invisibilidade social. Professora, o que seria essa invisibilidade social? A invisibilidade social é você fechar os olhos para determinado problema. Eu sei que a segurança pública ela está em crise, mas isso de certa forma não me afeta, tá? Eu acho que tem problemas mais importantes, problemas mais necessários de eu analisar. Então, eu vou fechar os olhos para isso e eu vou deixar correr. De certa forma,
aquele problema, ele é invisível. Aquele problema não vai atrair a minha atenção. Então, ele acaba por se tornar invisível, porque eu acho que existem outros problemas que são mais importantes. A ausência de conhecimento social é outra tese que você pode utilizar na sua redação. Perdoem a letra, viu, gente? É a posição. Outra tese que tu pode usar na tua redação é a baixa escolaridade. É a desigualdade social. Professora, então, na hora que eu for apresentar a tese, obrigatoriamente, eu preciso apresentar 2 dessas teses? Obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente. A insuficiência legislativa, porque não tem lei suficiente. Não foi feita uma lei para tratar desse problema da crise na segurança pública. Então, a gente percebe que há insuficiência legislativa. A impunidade é um dos motivos pelos quais existe crise na segurança pública. A influência das redes sociais. Então, você pode escolher 2 dessas teses e apresentar na sua redação, a depender do tema. Tá bom? Então, é isso. Vamos tentar fazer uma introdução, considerando os elementos da introdução, a contextualização, a transição e a apresentação das 2 teses. Digamos que o tema é a crise da segurança pública. Gente, que letra horrível. Minha letra geralmente não é feia assim, viu? A crise da segurança pública no Brasil. Como nós faríamos? O artigo 144 da Constituição Federal. Depois que você explica, né, que você dá o nome, é que você precisa colocar a sigla CF 88. A partir daqui, todas as vezes em que você quiser citar a Constituição Federal, você vai poder citar só a sigla, tudo bem? Por quê? Porque o corretor ele vai entender que essa sigla remete à Constituição Federal. Nunca em nenhum momento você vai colocar somente o... Eu me perco aqui, gente. Quando chega gente no quarto, eu fico perdida. Você nunca vai colocar de imediato só a sigla. Você tem que colocar a sua significação para depois colocar a sigla. A partir daqui, como você já explicou o que é CF 88, a partir daqui você pode utilizar agora só a sigla, tá? Então, o artigo 144 da Constituição Federal explicita sobre a responsabilidade de estrutura e manutenção dos órgãos de segurança pública no Brasil. Pronto.
Pronto, aqui eu já contextualizei, tá? Aqui eu já fiz a contextualização. Depois que eu faço a contextualização, o que é que vem, gente? Depois que eu contextualizo, eu faço a transição. Para eu dar uma informação sobre o tema na atualidade, é preciso iniciar com o meu conectivo. Então, assim ficaria, ó. Atualmente, percebe-se que esse artigo da CF 88 encontra-se em uma crise sem precedentes, pois o Brasil vive mergulhado na sensação de absoluta atualmente. Percebe-se que esse artigo da CF encontra-se em uma crise sem precedentes, pois o Brasil vive mergulhado na sensação de absoluta insegurança. Pronto, olha, eu comecei a minha transição com o conectivo e eu dei uma informação sobre o tema na atualidade. Agora eu vou apresentar as minhas duas teses, ó. Considerando o tema, convém debater sobre a negligência governamental, bem como sobre a intensificação da desigualdade social, como colaboradores da temática. Vejam que aqui eu apresentei as duas teses. Eu apresentei negligência governamental e intensificação da desigualdade social como fundamentais para debater o tema. Então, observem aí a estrutura da introdução e eu quero que vocês façam a mesma coisa. Eu vou passar um tema e eu quero que vocês tentem redigir com essa mesma estrutura, tá? Próxima aula a gente vai ver desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Até lá!